Olá, pessoal! Vamos dar sequência ao tema sobre vetores. Vamos ver neste vídeo 3 exemplos de vetores de tipos diferentes do inteiro que vimos no vídeo anterior. Iniciamos aqui vendo como fazer um vetor para receber notas. Notas de aluno poderia ser notas do tipo inteira. Como a gente já viu um vetor de inteiros, vamos então criar as notas utilizando casas decimais, né? Então, nem sempre a gente tem a nota lá exatamente, o aluno tirou 6, ele pode ter tirado 6,5, né? Ele pode ter recebido um número quebrado, que falamos, né? Número com casas decimais. Para isso, vamos criar então um vetor de double, aonde eu vou dar o nome para ele de notas, os colchetes para simbolizar que estamos falando de um vetor, e vamos dar aqui então new double e dizer qual o tamanho desse vetor. Meu vetor vai possuir 3 notas apenas, imaginando que eu estou querendo colocar as 3 notas de um único aluno. Como que eu faço agora a entrada de dados? Poderia fazer manualmente, né, como são só 3, colocar aqui o vetor na posição 0 recebe um valor determinado aqui, por exemplo, 7,9, o vetor na posição 1 recebe tal valor, o vetor na posição 2 recebe outro valor. Como são só 3 notas, é fácil. Mas se fossem vários alunos para ficar fazendo essa mesma repetição de dados, né, essa inserção de dados, não é legal ficar fazendo um por um. Nós, então, vamos utilizar aqui, ao invés de fazer de forma manual, vamos trabalhar com um bloco de repetição, que é o for. Como que eu faço o for? For, eu vou ter que indicar aqui a minha variável de controle, então int i recebe 0, enquanto esse i for menor que o tamanho do meu vetor, então eu vou chamar aqui o meu vetor notas.length, então enquanto ele for menor que o tamanho do meu vetor, ou eu poderia dizer que enquanto ele for menor a 3, que nesse caso aqui é o tamanho do meu vetor, e já faço o incremento da minha variável. O que eu vou fazer aqui dentro desse vetor? Eu quero colocar, né, 3 notas para o meu aluno. Vou colocar uma mensagem, já que eu quero que aconteça via teclado. Vou colocar aqui, ó, digite uma nota. A pessoa vai digitar aqui uma nota e essa nota vai ser guardada dentro do meu vetor, dentro de uma determinada posição. Aqui vamos ter o nosso scan.nextDouble. Aqui eu tenho que dizer em qual posição do vetor que essa nota vai entrar. Eu posso utilizar, então, a minha variável de controle, a variável i, já que ela começa com 0. Aqui tem que tomar muito cuidado, que os alunos acabam fazendo muito isso aqui, ó. Simplesmente botar o nome do vetor e querer atribuir um valor para o nome do vetor apenas. Se eu fizer isso, o nosso programa aqui, ó, ele não vai entender em qual posição daquele vetor eu quero guardar um valor. Eu tenho um vetor, né, imagine lá que eu tenho uma prateleirinha com 3 espaços, né, 3 caixinhas, e eu quero colocar uma nota dentro de cada uma dessas caixinhas. Se eu não digo em qual que eu quero colocar, o computador por ele só, né, o programa por ele só, não vai saber onde eu quero guardar. Então, eu sempre tenho que dizer em qual posição eu quero guardar algum valor. Nesse caso aqui, a gente cria o for para que ele guarde, então, né, ele vai passar nas 3 posições do meu vetor e vai guardar esses valores ali dentro. Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Então, aqui, digite uma nota. Vamos lá, 7,9. Aqui um detalhe, tá, gente? Quando trabalhamos com double, aqui na parte do programa, se eu quisesse atribuir um valor double aqui para alguma coisa, por exemplo, aqui, se eu quisesse pegar aqui o meu notas na posição 1 e colocar um valor aqui para ele, eu não posso colocar com vírgula, que ele não vai aceitar, o compilador não vai entender dessa forma. Aqui, quando eu escrevo o programa, eu tenho que colocar ponto para que ele entenda que é um double. Ao contrário, que aqui no console, quando eu vou fazer essa informação, aqui eu tenho que digitar com vírgula, porque senão ele vai gerar um erro na hora aqui de rodar o programa, tá? Então, só se atentar a esse pequeno detalhe aqui. Então, aqui eu tenho a minha primeira nota, coloquei ali 7,9, vou digitar minha segunda nota. O que eu quis dizer para vocês é isso aqui, ó. Se eu botar aqui ponto, né, 4,6, ele vai dar um erro aqui. Ele não entendeu esse ponto aqui ó, como sendo o separador de decimal, tá? Então, só para que vocês entendam o que aconteceu aqui. Vou rodar de novo, então, colocando sempre aqui no console com vírgula. Então, vamos lá, 7,6, a segunda nota 8,7 e a terceira nota 6,4.
Aqui, então, eu fiz a inserção de 3 notas, desculpe, 3 notas dentro do meu vetor. Não aconteceu mais nada porque eu não pedi para fazer mais nada. Se eu simplesmente pedisse aqui para ele assim, ó, apresente para mim qual foi a nota que ele tem lá na posição 2, né? Que seria aqui a posição 0, 1, 2, seria então qual é a última nota. Aqui, se eu rodar, eu vou ter que colocar as notas de novo, porque ele não guardou essas notas, não ficou em memória, né? Então, vamos lá, vou colocar algumas notas aqui aleatórias de novo. Então, vejo que aqui eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2. E eu estou pedindo para ele mostrar a posição 2. Quando ele mostrar aqui, ó, que ele passou aqui dizendo qual a nota, ele pegou aqui a nota na posição 2. Vejo que quando ele imprime a nota para nós, ele utiliza aqui o separador de decimal com ponto, que é o padrão americano, tá? Aqui também, o que eu poderia fazer para deixar mais legível o meu programa? Eu poderia colocar assim, a nota, e concatenar com a nota que ele vai pegar aqui para gente. O que vai acontecer? Ele só vai deixar aqui mais bonitinho aqui o nosso programa. Eu vou botar um barra invertida N para que ele faça um salto de linha aqui antes de mostrar a nota para nós. Vamos aqui salvar e rodar de novo. Então, vamos lá. Primeira nota, segunda nota, terceira nota. E ele mostrou, então, a terceira nota para a gente, que é o 7,9. Se eu quiser mostrar todas as notas, mesma coisa que a gente tinha feito antes. Bloco de repetição, que seria um for, e jogamos o conteúdo aqui dessa linha de código aqui para cima, alterando aqui, né, não colocando simplesmente que eu quero a nota na posição 2, mas sim a nota na posição i. Percebo que quando eu coloco o i aqui, ó, ele já está mostrando, ó, você está pegando o valor desta variável aqui de cima. Então, cada vez que ela incrementar aqui essa variável, ela é incrementada aqui também. Vamos rodar aqui novamente. Inserção das notas. Ele mostrou cada uma das notas aqui. E se eu quisesse deixar mais bonitinho, mostrar a nota 1, nota 2, nota 3, eu poderia aqui, ó, só para, né, vamos dizer assim, a nível de estética, né? Eu colocar assim a nota, concatenar aqui com a minha variável i. Opa, aqui faltou concatenar. Por isso que ele estava dando um errinho ali. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu quero que ele mostre assim, ó, nota 1, nota 2, nota 3. Questão de estética, tá? Só para ficar mais bonitinho, ou como diriam alguns, né, fazer mais frescura, né? Vamos lá. Ó. Então, aqui, ó. Mas não ficou legal, gente? Ficou nota 0, nota 1, nota 2. Não ficou bem o que eu queria. Então, vamos melhorar aqui o nosso código. Eu não quero que ele mostre o 0, mas sim eu quero que fique 0 mais 1. Eu quero que ele mostre nota 1, nota 2 e nota 3. Aqui, da forma que eu fiz, ele está mostrando a posição do vetor. Mas eu queria que ele dissesse assim, ó, a minha primeira nota, segunda nota, terceira nota. Então, para isso, eu tenho que pegar o meu i, que a primeira vez ele está valendo 0, somo ele 1, então ele vai aparecer nota 1, 2 e 3. Vamos ver aqui que agora vai ficar mais bonitinho aqui o nosso programa. Como eu digo, sempre dá para ir melhorando o programa conforme a gente vai trabalhando com ele. Ó. Então tá aqui a nota 1, nota 2 e nota 3. Aqui poderíamos também deixar um espaço para não ficar esses valores aqui tão juntos, né? Então dá para ir melhorando cada vez mais o nosso código, dá para depois colocar, eu quero que fique com 2 casas decimais. Isso daí seria outras configurações, mas não vem no caso agora para essa demonstração aqui de vetores. Então, fizemos aqui o nosso vetor do tipo double, então temos um vetor com casas decimais. E se eu quisesse construir agora um vetor para guardar vogais? As vogais é apenas uma única letra, então eu posso criar um vetor de char. Vou chamar ele de vogais, mesma coisa, igual a new char. As vogais a gente sabe que são 5 vogais, então vai ser do tamanho 5. Eu já sei exatamente quem são as vogais, né? Eu poderia já pegar aqui e colocar uma do ladinho da outra, poderia já deixar especificado quem são as minhas vogais. Mas podemos fazer a entrada de dados aqui. Vamos fazer a entrada de dados aqui para essas vogais aqui. Vamos fazer aqui um sysout, aonde eu vou colocar aqui, digite uma vogal. Aqui ele não está fazendo nenhum controle, então se eu digitar uma vogal repetida ou se eu digitar qualquer outra letra, ele não está fazendo nenhuma verificação para ver se realmente é uma vogal ou não, mas imaginando que a pessoa vai digitar exatamente, né, o que é para ser digitado, que seria a vogal. Então vamos lá, vamos chamar aqui
o nosso vetor de vogais aqui, e ele vai receber aqui o scan ponto. Ah, aqui temos um detalhe que nós já vimos lá no vídeo anterior, quando falávamos de entrada de dados. Não sei se vocês estão lembrados, se assistiram toda a playlist, se não, revejam ali a playlist que vocês vão ver que é bem interessante conhecer esse passo a passo. Aqui, como estou trabalhando com char, eu não tenho aqui um next char, né? Vocês vão ver aqui que eu tenho apenas o next, vai pegar um string, tenho vários outros tipos, mas eu não tenho um next para o char. O que eu teria que fazer aqui? Ó? Eu teria que utilizar esse next, que é para string, e utilizar aqui um carinha chamado, né, um método chamado char@, e pegar a posição 0. Sempre a posição 0, porque sempre é 0. Aqui eu não posso usar a posição i, tem que ser 0, porque eu quero sempre pegar a primeira letra, né, o primeiro caractere, melhor dizendo, de um array de string. E sempre quando eu falo em string, ele está falando de um array de caracteres. É como se fosse, né, o string recebe vários caracteres. Eu estou pedindo para ele pegar apenas o primeiro daquela lista de caracteres. Então, sempre que eu for trabalhar, então, aqui com um array de char, eu vou ter que usar esse char@, na posição 0 para ele pegar a minha vogal. Já vou construir aqui o meu for, que vai receber o nosso, opa, vamos só ajustar aqui, o nosso for aqui que vai já mostrar para a gente aqui, vai imprimir as nossas vogais aqui. Então, aqui vai imprimir aqui o meu vetor de vogais, vogais na posição i. Aqui sim eu vou utilizar então, né, o i para pegar a posição do meu array. Aqui então eu uso 0 porque eu quero o primeiro caractere de uma cadeia de caracteres. Vamos só comentar esse código anterior aqui para ele não ficar executando essa parte de notas e vamos só trabalhar com essa parte das vogais. Executando aqui, ele vai pedir ali para digitar uma vogal, então vamos lá, A, E, I, O, U. Vejo que ele já terminou e na sequência ele já mostrou todas as vogais. Vamos deixar mais bonitinho. Como é só uma vogal, vamos colocar uma do lado da outra. Para isso também já foi mostrado lá quando a gente falou em saída de dados, tem um vídeo só falando sobre isso, aonde eu uso o print e não o println. Porém, aqui eu vou ter que concatenar com um espaço vazio para que ele não deixe as letras, né, uma grudada na outra. Então, vamos lá de novo, executando aqui. Digitar vogal. Agora sim ele coloca uma do lado da outra, porque a gente só está usando o comando print e não mais o println, e está concatenando aqui com espaço vazio, por isso que ele deixou um espaço vazio aqui. Poderíamos aqui colocar um hífen, só que aqui no final ele iria deixar um hífen a mais, não ia ficar esteticamente bonitinho aqui nosso código, vamos deixar então só com um único espaço. Aqui outra coisa que a gente poderia ver também. Como já sabemos quem são as vogais, eu poderia aqui não fazer essa entrada de dado dessa forma e poderia aqui, ao invés de falar que eu quero, né, um vetor com 5 caracteres, eu poderia simplesmente pegar e já dizer quem é, né, quem são os valores para esse array aqui, para esse vetor. Então, eu já poderia colocar aqui, ó, o A, como é um char, né, eu vou ter que colocar ele entre apóstrofo, né, ou aspas simples, para que o computador entenda que eu estou colocando aqui dentro valores do tipo char. E vou separando com vírgula. Estou criando aqui dentro, então, a gente diz assim, um array de char, né, um array desse tipo de caractere ali que eu estou trabalhando. Então, temos o nosso i e vamos mandar ele imprimir aqui. Veja que simplesmente ele imprimiu. O que aconteceu aqui? Ao invés de eu fazer toda essa entrada de dados, eu já estou dizendo aqui quem são as minhas vogais, já estou passando aqui para ele quem são esses chars que eu estou colocando aqui, e aqui eu estou mandando ele imprimir esses valores em tela. Então, imagine que aqui, ó, ele está colocando, né? Aqui ele vai seguir exatamente a sequência, onde aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e a posição 4. Mesma coisa, volto a frisar aqui, como são 5 elementos, se eu colocar aqui o número 5, vai funcionar da mesma forma. Pareceu a mesma coisa. Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui, mais um tipo de vetor que nós não vimos ainda, comentando esse código aqui para não ter perigo dele ficar rodando novamente, né?
Vamos criar agora um vetor de nomes. Um vetor de nomes, aí sim, ele é uma cadeia de caracteres. Ele vai possuir mais do que um único caractere. Nesse caso, o meu vetor vai ser do tipo string. Vou chamá-lo de nomes, os nossos colchetes para simbolizar que estou falando do vetor, new, mesma coisa aqui, qual é o tipo, que é string, e eu quero colocar apenas 2 nomes aqui nesse meu vetor. Aqui, mesma coisa, eu poderia, né, fazer a entrada de dados como a gente já havia feito anteriormente, através do for, pedindo digite um nome. Vamos fazer assim para ver como é que fica. Vamos fazer das duas formas que eu acho que vai ficar, você vai começar a gravar bem mais se a gente faz dessa forma. Tá aqui um sysout, onde eu coloco aqui, digite um nome, e aqui eu vou pegar o meu vetor nomes na posição i, e ele vai receber o meu scan.next. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai rodar aqui quantas vezes for necessário, nesse caso aqui são 2 vezes, e vai guardar o nome aqui dentro, e eu vou pedir aqui para ele mostrar esses nomes. Poderia estar fazendo já para ele mostrar o nome aqui junto dentro desse mesmo for? Poderia, mas o que ia acontecer? Ele iria aparecer assim, digite o nome, você digita o nome e ele já mostra. Ele vai aparecer de novo, digite o nome, daí no final a gente não tem como fazer uma visualização do vetor como um todo. Se a gente faz ele separado, a gente consegue ver a saída desse vetor. Vamos deixar aqui bonitinho, né? Colocar assim, nome, 2 pontos, e vamos concatenar, daí sim, com o nosso vetor de nomes na posição i. Então, o primeiro for, aqui ele está pedindo digite um nome, vou colocar aqui um nome, está pedindo aqui um segundo nome, vou colocar o meu nome aqui, e na sequência ele mostra aqui, ó, o nome, que a gente já botou uma string pré-fixada aqui, e ele pega o nome do meu array. Mesma coisa se eu pedisse aqui, ó, para ele simplesmente mostrar aqui, vamos botar aqui novamente nome, e vamos pedir para ele pegar aqui o nomes na posição 1. Vamos rodar aqui, ele vai pedir aqui novamente os 2 nomes, vamos botar Ana, vamos botar Maria. Vejo que aqui ele mostrou aqui, quando eu pedi para ele mostrar nome na posição 1, ele mostrou novamente Maria, que esse aqui era a posição 0, posição 1. Então, ele conseguiu mostrar aqui o nome. Aqui, da mesma forma que a gente fez aqui para vogais, eu poderia ter colocado aqui dentro, entre chaves, os nomes que eu quero. Aqui a diferença do que a gente fez antes do char, que era com apóstrofo, aqui tem que ser com aspas. Vou colocar aqui dentro o primeiro nome e vou colocar aqui o segundo nome. Vamos comentar esse código aqui, porque a gente não quer mais a entrada de dados de forma manual. Comentar esse aqui, então aqui eu já tenho um array com nomes. Aqui, como eu não tenho um tamanho pré-definido, e aqui, como ele está pegando nomes.length, eu posso botar quantos nomes eu quiser. Vamos imprimir somente esses 2 ali. Apareceu aqui Maria, João, conforme estava ali. Vamos colocar mais um nome aqui, por exemplo, aqui Pedro. Se executar agora, ele vai mostrar os 3 nomes. Então, percebo que quando eu coloco, quando eu faço a inserção aqui, já com os valores do meu array, né, do meu vetor, nesse caso, eu não preciso declarar qual o tamanho dele, porque aqui eu já estou dizendo quantos elementos ele tem. Só que eu não vou poder fazer inserção aqui dentro. Se eu tentar inserir alguma coisa aqui, vamos fazer aqui um teste. Vamos dizer aqui que eu vou pegar o meu nomes na posição 1, que nesse caso ali seria o João, e vamos atribuir aqui um outro nome aqui para dentro dele, né, para dentro dessa posição ali, e vamos pedir para ele mostrar esse nome aqui. Nomes na posição 1. Vamos ver aqui o que ele vai mostrar. Vamos aqui só pegar, vamos fazer aqui um salto de linha. Vou deixar aqui um sysout print ln só para ele. Isso aqui é só para pular linha, tá? Vou deixar uma linha em branco aqui. Vamos executar aqui. Eu tenho, então, 3 nomes ali na minha lista. Eu tenho aqui Maria, João e Pedro. Vejam que ele fez aqui, ó, eu pedi para ele imprimir na tela, então ele imprimiu Maria, João e Pedro. Depois eu peguei e disse que nomes lá na posição 1 recebeu Joaquim. Ele mostrou aqui o Joaquim, nome na posição 1. Se eu pegar esse código aqui novamente, ó, e pedir para ele imprimir depois novamente o nome, olha o que vai acontecer. Eu tinha Maria, João e Pedro, agora tenho Maria, Joaquim e Pedro. Vejo que ele substituiu a posição 1 por Joaquim, que era o que eu tinha feito aqui, essa alteração. Então, vejo que dessa forma a gente consegue ir brincando, né, mexendo com o nosso vetor.
Ele não é difícil, é super simples de entender. Quando você fica com dúvida, faça o desenho, pega um pedacinho de papel ali. Lógica de programação, é ideal que você tenha papel e caneta por perto. Para sempre você vai rabiscar, ter as suas ideias. Isso faz com que você consiga pensar, consiga visualizar melhor como construir o seu algoritmo. Nesse caso aqui, construa lá, né, o seu vetor, se é um vetor de 5, 10 posições, seja quantos forem, né, crie as suas caixinhas de forma vertical ou horizontal, né, imaginando as gavetas ou as prateleiras, e coloque ali quais são os índices, sempre começando do zero, assim você não se perde em saber quantos índices tem o seu vetor, e se você colocar algum valor ali dentro, você consegue já ter uma visualização de como foi construído o seu vetor. Espero que eu tenha te ajudado, que isso agora tenha ficado mais claro para você ver como é super simples trabalhar com vetores. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma atividade um pouquinho mais complexa, manuseando um pouco mais essa parte de vetores. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!